excelente, ou aquilo que dá excelência à pregação, né? Nós chegamos nesse ponto do valor, a importância da unidade e dos desafios. A pregação excelente tem unidade e desafios. É necessário começar bem, porque nós vamos entrar numa área muito importante. Expor habilmente o assunto proposto e finalizar no tempo certo. Então, observem que aqui nós temos 3 elementos distintos, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não basta desenvolver bem cada uma dessas partes. É imprescindível trabalhá-las de modo harmônico para que a apresentação no púlpito não seja fragmentada. De vez em quando alguém pergunta assim, o que é mais difícil? Começar o sermão, terminar o sermão ou desenvolvê-lo? Ou alguns perguntam, o que é mais importante? Qual das 3 partes é mais importante? E eu sempre digo, é difícil determinar, porque você precisa começar bem ou não conquistará o seu ouvinte. Você precisa desenvolver bem o assunto ou você perde o ouvinte. E você precisa terminar bem para que o ouvinte possa reter os ensinos que foram apresentados na mensagem e saia dali na disposição de mudanças comportamentais. Vamos tentar compreender isso melhor. O pregador iniciou o seu sermão, depois de ler sobre os sepulcros caiados, né? Ele olhou para o seu auditório com cara de muito zangado, apontou assim, esse foi a primeira ação dele no púlpito depois da leitura. Crentes em Cristo ou sepulcros caiados? O que é que vocês são? E eu sei que essa igreja está cheia de sepulcros caiados, cheia de gente hipócrita. E aí? Prosseguiu na surra, né? Era um seminarista. Mas era um seminarista já em fase de conclusão do seu curso. Só faltava a consagração. Então, na realidade, ele precisava aprender algo que é fundamental. Você não conquista amigos assim. Sem conquistar a amizade, nós não conseguimos comunicar. Então, é claro que você não vai chegar lá, Silvio Santos, né? Assim, Silvio Santos vem aí, aquele sorriso e tal, e querendo agradar a todo mundo, que aí já é um outro extremo. Mas você chega de modo simpático. Aliás, o povo de Deus é um povo muito bom, porque só crente mesmo para aguentar alguns pregadores que são chatos demais. Há algumas mensagens que são insuportáveis. Então, nós precisamos falar as verdades, como elas precisam realmente ser faladas. Não necessitamos de usar meias palavras, mas não precisamos bater em ninguém. O outro pregador, que falando sobre a educação dos filhos, e falando da mudança entre o passado e o presente, mostrando que no presente as pessoas não educam os filhos e tal, e depois de usar algumas palavras inconvenientes, ele tirou o cinto da cintura, né? E tome cuidado se você for fazer isso, que a calça pode cair. Então ele tirou o cinto e deu uma surra no púlpito, dizendo para a igreja, o que está faltando hoje é isso, olha, é surra, e batendo no púlpito. Então, são certas coisas que se tornam agressivas, e eu acho completamente desnecessárias. Não é assim que nós comunicamos. Eu acho que
se você tem algo muito duro para falar, é melhor que faça mais para o final da mensagem. Conquiste o ouvinte primeiro. Aquele pregador que estava tentando combater a hipocrisia, ele se tornou tão antipático, tão inconveniente, logo de chegada, que eu acredito que ninguém mais prestou atenção à mensagem dele. O orador petulante, arrogante, ele perde a capacidade de transmitir porque os ouvintes não têm mais capacidade para escutar. Então, essa questão do começar bem é muito importante. Expor habilmente o assunto. E aí entra a questão da unidade. Nós temos uma comunicação a fazer. Quando nós pregamos, nós temos uma comunicação a fazer. Então, eu disse no primeiro tempo aqui hoje, como é que nós podemos resumir a nossa mensagem, né? O que é que na realidade eu pretendo dizer? Qual é a minha verdade principal? Então, se aparecer alguém, digamos, adolescente é quem é bom para isso. Se aparecer um adolescente e perguntar para nós assim, pregador, me dá um resumo do que você vai comunicar. Me diga em poucas palavras o que você vai dizer. O que é que nós queremos comunicar realmente? Então, precisamos ter essa frase de impacto, chamada tese, que veio da sua interpretação do texto. Falamos sobre isso hoje pela manhã. Então, se eu trabalho aquela passagem de 1 Timóteo 2,15, é a primeira? É. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem... 2 Timóteo 2,15, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, a minha tese ali poderia ser mais ou menos assim: somente com uma vida digna e uma pregação diligente somos aprovados por Deus. Mas essa afirmação, ela já veio da ideia central do texto, não é? Que poderíamos trabalhar mais ou menos. Paulo desafiou Timóteo a viver dignamente e a pregar diligentemente para ser aprovado por Deus. Aí depois de você trabalhar essa sua ideia central do texto, você vai fazer perguntas. Foi Paulo mesmo? Foi a Timóteo? Foi Timóteo quem foi desafiado? O desafio foi esse mesmo e tal? E quando nós vamos fazendo perguntas ao texto, o próprio texto responde. Se o texto não responder, então essa ideia não é do texto. Essa ideia pode ser da cabeça do pregador, pode ser de qualquer outra pessoa, mas não necessariamente do texto, né? Para ninguém fazer como aquele pregador que confundiu Zaqueu com Nicodemos, né? Aí você disse que Nicodemos subiu numa árvore, né? Nicodemos, desce depressa. Aí ele lembrou, não é. Nicodemos, desce depressa, que esse lugar é de Zaqueu. Então, não dá para ser assim. Você tem que, na realidade, ter segurança daquilo que está sendo apresentado, né? Para passar o sono depois do almoço, né? Esse soninho pós-almoço é terrível. Então, não basta desenvolver bem cada uma das partes, aí tem também a questão da finalização, terminar no tempo certo. E aí vocês podem me perguntar, qual é o tempo certo? E eu vou dizer que varia bastante. Eu acho que o tempo certo é aquele tempo necessário para você comunicar aquilo que tem planejado. Mas não planeje assim para um dia todo, não. Não planeje para um dia todo, porque vocês estão vendo como é difícil para um dia todo, como nós estamos aqui hoje, né? Então, no púlpito, é uma comunicação menos informal, ela é mais solene, e aí o ouvinte perde mesmo a capacidade de escutar. Na minha infância, eu me lembro que pregador, o meu pastor da minha infância, ele pregava
entre 50 minutos, 1h20. E era mais ou menos o que se esperava naquela época. Mas os tempos mudaram. Hoje as pessoas vão ao templo tendo em mente algo parecido com isso aqui, que dizem que os homens usam mais do que as mulheres e que se chama controle remoto. Nós nos habituamos a ver televisão. Essa geração é uma geração que tem uma capacidade de atenção muito curta, porque é uma geração televisiva. Nós estamos acostumados a segmentos que não demoram muito. Você está vendo um programa, uma reportagem, um noticiário, trabalha um certo tempo, depois joga os comerciais e depois vem um outro segmento e assim vai. Nós estamos querendo falar 40 minutos, 60 minutos, sem parar. Isso é muito difícil. É claro que nós somos instrumentos do Espírito Santo para a comunicação da graça de Deus, mas esse fazer a nossa parte é também importante. E hoje, a capacidade das pessoas não vai muito além de 20, 30 minutos. Eu mesmo, muitas vezes, extrapolo isso aí, não vou negar para vocês, mas quando eu estou na condição de ouvinte, o meu pensamento é completamente diferente de quando eu estou no púlpito. Não sei se vocês concordam comigo. Com certeza, alguma coisa precisa ser feita. Eu acho que não precisa pregador subir no púlpito, não é? O que ele vai fazer eu não estou pensando aqui. Eu acho que vai depender do estilo de cada um, vai depender do auditório ao qual ele ministra, mas alguma coisa para dinamizar precisa ser feita. Eu já tenho pensado que hoje um recurso poderia ser também apresentar a mensagem em partes, sem fracionar demais. Você segmenta, mas não fragmenta. Esse é o desafio. Você trabalhar, em vez de ser o assunto do sermão, ser não apenas isso, o assunto do sermão ser determinante para o assunto do culto. Então, nós vamos pregar sobre o amor de Deus, vamos imaginar. Isso exige mais do pastor, porque ele tem, pastor pregador, né? Ele tem que se preparar com pelo menos uma semana de antecedência a ponto de saber o que vai pregar. Então, a equipe do louvor vai se preparar já sabendo o que é que o pastor vai pregar. Vamos imaginar que a equipe do louvor se reúna na segunda-feira à noite, para ensaios e tal. Então, nesse encontro, na segunda-feira, eles já sabem o que o pastor vai pregar domingo. E alguns pastores até já teriam dado sugestões de cânticos, de hinos. Então, desde o primeiro momento no culto, você já saber que o assunto é aquele ali e que nós estamos adorando a Deus, a nossa direção, a nossa adoração hoje vai pensando, vamos imaginar, do grande amor de Deus. Então, as músicas a serem cantadas serem sobre o amor de Deus, os testemunhos serem enaltecendo o amor de Deus, as orações pensando também nisso aí, no quanto Deus nos ama e no quanto Ele está presente, Então, você vem como pregador, você fala ali uns 15 minutos e a congregação canta e ora e testemunhos e ofertas e depois você vem, sim, irmãos, e nós estávamos tal. Ou seja, ser uma coisa mais informal,
mas ao mesmo tempo mais organizada e dentro de uma unidade. Então eu acho que isso aí talvez também seja uma saída. Essa questão uns pregadores têm mais capacidade e outros têm menos capacidade, essa questão do tempo de duração do sermão, isso é uma grande realidade. Há pregadores que parece que têm voz de embalar neném, né? Quando eles começam a falar, as pessoas... O Spurgeon conta de um pregador que ele mal começou a pregar e as pessoas já estavam dormindo, a maioria das pessoas dormindo, aí ele... Ei, irmãos, acordem, acordem. Por favor, vocês estão dormindo e eu não sou o culpado, porque eu comecei a falar agora. Então, vocês me deem a oportunidade de transmitir a mensagem. Então, nós estamos quase nesse ponto, né? Uma outra coisa, nós vamos falar um pouquinho sobre culto daqui a pouco, dentro dessa excelência da pregação, que uma pregação excelente, ela acontece dentro do contexto de um excelente culto. Não dá para separarmos pregação de culto. A pregação acontece no contexto do culto. Então, hoje, nós temos muito essa questão que precisa ser considerada de sermões que atrapalham cultos e cultos que atrapalham sermões. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas o culto muitas vezes atrapalha o sermão, como também o sermão às vezes atrapalha o culto. E aí vai depender do nosso conceito de culto. Que é culto, porque nós estamos aqui, onde é que nós queremos chegar e assim por diante, certo? Na tradição reformada, o desafio é esse, é que a palavra é a base. A palavra é a base não só da pregação, mas a palavra é a base do culto. Então, tudo que nós estamos fazendo no culto é orientado, é determinado pela palavra. Então, se nós pegarmos isso aí e ainda trabalharmos pensando no assunto, qual a abordagem dentro da palavra? Porque escrevendo esse livro, Homilética do Ouvinte à Prática, eu faço um pouco de abordagem sobre esse problema. Nós somos bombardeados por muitos estímulos. E no culto, nós somos bombardeados por estímulos completamente diferentes. Nós cantamos dentro de um determinado assunto, depois vem alguém e fala, digamos, nós estamos cantando aqui sobre adoração, o amor de Deus, depois vem alguém e fala sobre missões, numa posição mais de dinheiro, de tal, e depois vem outro, dá uma outra palavra num rumo completamente diferente. Depois vem o pastor e prega um sermão bem falando sobre o céu ou sobre o inferno. As pessoas vão sendo bombardeadas. Resultado, quando você sai do templo, você sai sem muita coisa fixada, porque você ouviu tanta coisa diferente que nem dá para lembrar. Nem dá para lembrar de tudo. Então, se houver uma concentração, digamos assim, uma organização, eu acho que hoje o movimento gospel tem atrapalhado demais. Mas eu já sou considerado velho, né? Eu não sou velho, sou considerado velho. Então, sou de uma outra época. Mas hoje a figura do animador de... Como é que chama aquele que está lá na... É quase isso, né? Assim, os presbiterianos antigamente tinham, eu acho que algumas igrejas mais tradicionais ainda têm, a imagem do liturgo. Liturgo é alguém que é o responsável pela liturgia. Ele fez a ordem de culto com o pastor, ele está ali para dar apoio na direção do culto.
Eu sou fãzão dos presbiterianos nisso aí. Eles têm muita organização. E também tem um culto muito centrado na palavra. Mas hoje, nós não... O que é que determina o rumo dos nossos cultos? Pensem nisso. A cabeça dos puxadores de louvor. Desculpa a expressão puxadores de louvor. Mas o pessoal que faz o louvor. Ah, tá, vamos... eu quero isso, eu quero isso, eu quero... Cada um tem uma ideia, eles chegam a um consenso e na hora os cânticos são apresentados. Um outro dado que atrapalha para mim é que dentro dessa animação gospel tem os sermões paralelos. Antigamente, numa tradição batista, ou numa tradição presbiteriana, ou essas denominações históricas, nós tínhamos uma mensagem. Quem vai pregar é o pastor Antônio, quem vai pregar é o pastor Michel. Então, vamos... Exatamente. Tudo mais, nós estamos nos preparando para ouvir a palavra de Deus. Isso na minha infância era tão forte que muitas vezes se dizia assim, agora a parte mais importante do nosso culto. Eu discordo, porque nem sempre é. É a parte mais importante por ser explanação da palavra. Então precisa realmente explanar a palavra para ser essa parte mais importante. Um costume que eu não gosto é essa coisa de ter que cantar em pé. Aliás, é uma inversão, porque tradicionalmente nós cantávamos assentados e ouvíamos a palavra em pé. O senhor chegou a pegar essa... Sim, não faz muito tempo não. A leitura da palavra, ou seja, assim, o sinal de reverência à palavra. Então isso passou. Aí os músicos vieram com uma coisa que é uma realidade, mas eu acho que está se levando a sério demais. Bem, a melhor posição para se cantar não é sentado, é em pé. Você canta sentado. Passei 50 anos da minha vida cantando sentado, só nos últimos 17 anos que tem que ficar em pé para cantar. Que história é essa? Alguma coisa mudou. Em compensação, você já não se levanta para ler a palavra é lida de qualquer maneira. Então Mas que implora o povo ficar de pé para... não, porque o povo já está cansado. Em algumas igrejas o auditório fica em pé mais de meia hora cantando, pulando, fazendo trenzinho. É a hora do louvor. E enquanto isso, o condutor do louvor, eu estou querendo achar o nome. Como é o nome? Não sei se ele é um ministro, não. O cantador, o puxador ali do louvor, o ministro de louvor, o que queira chamar, aquele que está à frente, muitas vezes ele tem um despreparo tão grande, que é um negócio assim de você se sentir chateado de estar ali. Eu fui a uma igreja, não vou dizer a denominação, só vou dizer que nem era pentecostal, nem neopentecostal. E a bagunça que aquele puxador de louvor, chamado ministro, fez, era tão grande. Gente, puxador de louvor. Eu tenho mais de 60 anos de igreja. Eu não sabia, estou sendo sincero, eu não sabia se ele estava falando para o auditório, se ele estava orando, se ele estava cantando, e às vezes ainda, entre tudo isso, se ele estava chorando ou se estava sorrindo. Porque ele fazia uma bagunça tão grande. E parece-me que está havendo esse negócio agora de orar cantando. Então, é verdade, né?
Então, ó Senhor, e daqui a pouco já está falando, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Então, em que isso afeta a pregação? Afeta em vários sentidos. O comportamento, nosso comportamento como adoradores do Senhor, tem mudado. Eu nem vou dizer o nosso, o de muita gente. Então, vem a pergunta: por que vamos ao templo? O que me faz vir ao templo, já que nós estamos no templo, né, ao lado do templo, o que me faz vir ao templo? Eu acho que a resposta mais adequada é adorar o Senhor. A gente vem ao templo para um encontro com Deus. Estou certo? E eu completaria: é encontro com Deus que passa pelo outro. Se eu sou ovelha do pastor Michel e eu venho aqui para adorar o Senhor, eu preciso me encontrar com Ele, não necessariamente como meu pastor, nesse exemplo, mas como irmão em Cristo. Nós precisamos nos encontrar. E quando nós perdemos a capacidade de nos encontrar uns com os outros, nós perdemos a capacidade de nos encontrar com Deus. Nós precisamos estar juntos em amor para podermos usufruir do amor de Deus. Isso é culto. Mas o que está acontecendo hoje é que muita gente está vindo ao culto para se alegrar. Ah, não, eu vou porque o culto é muito alegre, o culto me bota para cima. Será que é esse o propósito? É evento social. É. Exatamente, é a sociedade do espetáculo, é puramente um evento social. Então, em muitos cultos hoje, quando o pastor ou a pastora pega a palavra para pregar, o povo já está cansado. Está pior do que vocês depois do almoço, né? O povo já está cansado e não aguenta mais. Então, qualquer 10 minutos, 15, já é muita coisa. Agora, a crise na pregação é muito grande hoje. Hoje é comum, nesse clamor da igreja, eu menciono algumas coisas assim, em termos de crítica à pregação na atualidade. Há um livrinho em inglês, que o título desse livro, eu espero que ele não seja traduzido para o português, mas seria bom que fosse. Eu vou consertar, seria bom que fosse. O título desse livro seria 101 coisas para fazer durante um sermão chato. 101 coisas para fazer durante um sermão chato. Então ele está ensinando um monte de coisas, 101 coisas que você pode fazer como espectador, digamos assim, porque deixou de ser adorador, né? Enquanto alguém está tentando pregar ou brincando de pregar, sei lá o quê. Gente, é sério esse assunto. Há um mestrando lá na Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo, ele defendeu uma dissertação, conclusão de curso, trabalho de conclusão de curso. O título é A Carência e a Falência do Púlpito Evangélico nas Igrejas, não sei o nome todo da dissertação dele. Mas a que ponto nós chegamos? Um autor assembleiano, eu acho que é Ciro Zibord, ele escreveu um livro, Erros que um pregador deve evitar. O livro se tornou um best-seller. O sucesso foi tão grande que ele escreveu um segundo volume, Mais Erros que o pregador deve evitar. Então, é a situação.
é a situação. Infelizmente, é uma verdade. Nós chegamos a um ponto que precisamos realmente parar e ver o que é que nós estamos fazendo. O que é que nós estamos fazendo? Uma das propostas desse livro é levantar a indagação. Se não houvesse pregação, que diferença faria? Porque hoje, na cabecinha de muita gente, a pregação quase deixou de existir. Se fizer uma entrevista, aliás, isso seria uma boa sugestão, viu? Se fizer uma entrevista aí com algumas pessoas, alguns membros de igreja, perguntando por que você vem ao culto, qual a parte do culto que você mais gosta, talvez o sermão seja pouquíssimo lembrado. Quando antigamente, obrigado meu querido, quando antigamente o que nos fazia vir ao templo era exatamente para ouvir a palavra de Deus. Exatamente. Aí é como aqueles dois que iam no caminho de Emaús, né, que o coração ardia diante da palavra do Senhor. Então, eu acho que nós já vimos tudo isso aí, né? Então vamos partir para o próximo slide. Então, quando é que o sermão, de tão desarrumado, parece dois? Então, quando isso acontece, a profundidade desaparece. Uma das críticas aqui, uma das queixas dos ouvintes é essa, quer dizer, dois sermões ao mesmo tempo. E infelizmente acontece. O pregador não dedicou o tempo suficiente para um preparo adequado. Aí quando ele chega no púlpito, ele tem muita coisa ali e termina se perdendo. Alguns pregadores chegam mesmo a perguntar assim, onde é que eu estava? Ó, dá vontade de levantar e dizer, ó, cara, se você não sabe, sou eu que vou saber. Onde é que eu estava mesmo? Infelizmente, assim, parece uma piada, né? uma brincadeira, mas alguns sermões estão bem piores do que uma coxa de retalho mal costuradas. Gosto muito de coxa de retalho, né? Minha mulher fez uma coxa de retalho muito bonita, mas ela passou talvez uns 2 anos ou mais trabalhando, juntando os retalhos, e era o hobby dela, um dos hobbies. Então ia lá, trabalhava e tal, via um pouquinho. De vez em quando ela chegava com um pedaço de tecido bonito que viu e comprou para colocar ali, mas foi tudo planejado, olha aí. Aleluia pela água, né? Isso é muito bom. O Senhor nos mandou um diácono. O Senhor é maravilhoso, viu? Então, gente, não dá para ter profundidade em meio à bagunça. Não dá. Precisa arrumar a casa, saber. A minha pesquisa é essa aqui. Não significa que você vai fazer desse material que você preparou uma camisa de força, né? Eu estou escravo disso aqui, eu não posso sair disso aqui. Mas se você se identificou tão bem com esse material, se Deus tem falado a você durante todo esse labor sermônico, digamos assim, durante todo esse processo, quando chegar no púlpito, aquele material que você preparou vai ser uma bênção. O problema é que muitas vezes nós trabalhamos até arrumar o material, ajustar e tal. Quando chega aquele ponto de ter o esboço pronto, a gente acha que terminou a fase de preparação. Ah, o esboço está aqui, aleluia, graças a Deus. Ponto final, não. Essa é tão somente uma das fases importantes. Você tem mais uma pela frente, é o que a gente pensa, né? Assim, apresentá-lo. Não, você não tem mais uma fase, você tem mais 2 fases. A gente nunca pensa
que são mais duas fases que nos desafiam depois de termos o esboço pronto. A gente só pensa que tem a responsabilidade de colocá-lo diante dos ouvintes. Acontece que essa colocação não será você entregar uma cópia do seu esboço a cada pessoa do auditório. Você não entrega esse material assim, não é verdade? Você vai tentar passar esse material que está no papel para a forma de um discurso oral. E isso só vai falar aos ouvintes se primeiro nos falar como pregadores. Então há uma palavra aí, introjetar, ou internalizar. A mensagem precisa primeiro passar por nós. As melhores mensagens que nós pregamos são aquelas que falam mais a vida da gente. Não é verdade? O texto que fala mais ao nosso coração é o texto que vai ter mais força para ser apresentado aos ouvintes. Então isso leva tempo, gente. Leva tempo. Você vai passar alguns minutos, horas, em vários momentos, diante de Deus. Você vai chorar diante da palavra. Você vai conversar com o seu texto. Você vai ouvir Deus falando ao seu coração. Aí você vai ter condições de chegar no púlpito e apresentar bem esse material. O que acontece é que nós temos um tempo muito corrido. A figura do pastor, pastora, pregador, pregadora, é uma figura muito requisitada. Não é verdade? Então, você tem um tempo todo tomado. Que tempo um pastor tem para preparar sermões e tal, transformar, colocar as suas ideias organizadas em forma de esboço e ainda depois gastar tempo em cima desse esboço para trazê-lo ao púlpito da melhor maneira possível. O tempo é muito escasso. Então, nós precisamos aprender a fabricar tempo. Aí assim, como é que a gente pode fabricar tempo? Nós temos vários intervalos no nosso programa, por mais cheio que ele seja. Mas nesses intervalos, você pode tentar internalizar o material que você preparou. O problema aí é que nem sempre nós deixamos o tempo necessário para isso. Porque enquanto, digamos, vamos imaginar que hoje fosse terça-feira, enquanto na terça-feira eu preciso ter o sermão que eu vou pregar no domingo já pronto, e ter o tempo para internalizar, introjetar esse material, eu preciso paralelamente também ter tempo para já pensar no sermão ou nos sermões da outra semana, para que na próxima semana eu possa viver o mesmo processo. Vocês estão entendendo? Isso leva tempo. A grande constatação que nós chegamos aí é o seguinte: nós precisamos valorizar muito os nossos pregadores. Precisamos valorizar colocando-os diante de Deus em oração. Precisamos valorizar apoiando o pastor. Algumas atividades que a gente pode fazer, realizar. Então, pastor, tem uma visita assim, assim, assim.
mas deixa que eu vou. Eu faço isso para o senhor. Pastor, de que maneira nós podemos lhe ajudar durante a semana? O que é que o pastor tem para mim essa semana? Mas, na minha experiência, são pouquíssimas as pessoas que têm essa disponibilidade. Também vivem num corre-corre muito grande. Mas é preciso pensar o seguinte: uma mensagem bem apresentada, uma mensagem bem preparada, exige muito em termos de tempo, de sacrifício, digamos assim. É a vida de quem prega colocada diante do altar. Então, pregação excelente passa por isso aí. Então, sermão aí é tão desarrumado, né? Parece 2 sermões e termina ficando sem profundidade. Pregação excelente tem equilíbrio e propósito. Lembram-se que nós trabalhamos um pouquinho a questão daqueles 6 propósitos, né? Hoje pela manhã. Então, o que é o equilíbrio? Quando coloquei esse equilíbrio e propósito aí, eu estava pensando primeiramente no equilíbrio entre aquilo que nós chamamos de elementos funcionais da mensagem. Esses elementos funcionais são basicamente 3: explanação, ilustração e aplicação. São 3 elementos importantíssimos, porque a palavra de Deus precisa ser explicada. Precisamos tornar mais acessível o material bíblico que está servindo como base do sermão. Isso é responsabilidade do pregador. Então, o pregador tem que explanar bem. Por outro lado, nós precisamos ilustrar, porque um sermão sem ilustrações é mais ou menos como uma casa sem janelas. Aqui nós temos aberturas e tal. É um recinto que foi feito para ser utilizado com ar-condicionado. Tudo bem. Mas quando você constrói uma casa, uma das preocupações, pensando assim, não, nós não vamos poder ter ar-condicionado e tal, vamos abrir janelas. Essa casa tem que ser arejada. Então, a função da ilustração é mais ou menos isso aí. Serve para despertar o interesse do ouvinte. Serve para trazer a mensagem mais perto do ouvinte. Ajuda como ponte entre a explanação e a aplicação. Então, ilustrar é algo muito, muito importante. E aí alguém diz assim, não, mas eu não conto historinha nenhuma no meu sermão. Não conto historinha, não. Conte uma história bíblica relacionada com a sua mensagem. E às vezes a gente nem precisa contar uma história necessariamente, mas quando você lança um dado estatístico, quando você fala de uma realidade do dia a dia, quando você trabalha certos elementos mais próximos do ouvinte, quando você usa uma linguagem poética, tudo isso serve como ilustração. Como eu disse hoje pela manhã, né? Se você for pregar sobre Bartimeu, falar sobre Jesus entrando, Jesus passando na sua rua e tal, Jesus chegando na sua cidade, tá mais perto do que Jericó, com certeza. Então, e aí nós vamos estar trabalhando não somente a questão da ilustração, que vamos estar criando uma imagem, mas a questão da contextualização que leva à aplicação. A aplicação é a acomodação da mensagem à vida do ouvinte. Mostrarmos ao ouvinte que ele tem decisões a tomar, que ele tem ajustes a fazer,
que ele precisa tomar uma decisão, que aquela mensagem está sendo dirigida a ele. Então nós temos recursos retóricos, digamos assim, e dentro da própria palavra de Deus, temos exemplos que vão nos ajudar a uma boa aplicação, a boas ilustrações. Então, quando eu falo em equilíbrio entre esses elementos funcionais, o que eu estou querendo dizer é, uma mensagem não pode ser, não deve ser só de explanação. Se ela for só de explanação, fica pesada demais. Fica parecendo, digamos assim, um estudo de escola bíblica dominical, daqueles professores bem de antigamente, não é? Outra vez falar sobre o pastor da minha infância. Meu pastor, que era um bom pregador, esse que pregava entre 50 minutos, 1h10, 1h20, mas era próprio do tempo, ele passava o tempo inteiro explanando, o tempo inteiro explicando. As explanações eram muito detalhadas. Então, ia dando detalhes, ia tal, até muitas vezes detalhes que não eram tão necessários. Quando chegava lá para o final do tempo, se ele tivesse uma ilustração, ele contava uma ilustração. A característica das ilustrações dele é que eram histórias mais ou menos longas. Então, você passa aí uns 10 minutos contando uma ilustração, 7, 8 minutos, é um tempo muito grande. E quando terminava a ilustração, ele fazia a aplicação. A aplicação aparecia somente na conclusão e, de fato, para terminar a mensagem. E eu, como bom menino de igreja, aí com meus 5, 6 anos, eu passava a mensagem inteira dormindo. Mas eu não sei como é que eu tinha uma capacidade de, dormindo e ainda responder, né, a determinadas coisas. Porque eu, invariavelmente, acordava num determinado ponto do sermão. Naquela época era muito usada a palavra Oxalá. Queira Deus, né? Um desejo assim. E ele sempre jogava esse Oxalá para marcar a aplicação dele, e também era a marca característica do término do sermão. Então, ele, Oxalá, esta mensagem, aí eu acordava no Oxalá do meu pastor. Quando ele falava Oxalá, era como se o despertadorzinho, e eu me assentava ali, graças a Deus, está terminando, né? Então, não pode ser assim. Gente, hoje, a comunicação está muito diferente. Precisa estar. Mas alguns pregadores, pregadoras, insistem nesse modelo do passado. Não dá. Porque, como eu disse, ainda agora na questão do controle remoto, capacidade de atenção hoje é bem diferente da capacidade de atenção do passado. E as pessoas têm essa lembrança do controle remoto. Você não leva um controle remoto para a igreja, mas você não precisa nem de um piscar de olhos, né? Como o Gene é um gênio, você não precisa disso, não. Você, assim, num pensamento, já mudou. Você está prestando atenção, de repente você já está pensando que tem uma conta para pagar amanhã, já está pensando que tem que assistir uma reunião de pais e mestres amanhã, já está pensando que tem um problema para receber na firma amanhã. Alguma coisa, algum outro pensamento, algum outro estímulo já tomou conta da sua mente e a mensagem, ó. Então, não dá para trabalharmos em segmentos longos. No passado, as pessoas iam ao templo porque o pastor era a pessoa mais erudita, não só na igreja, mas na comunidade inteira.
porque era a realidade. O pastor era às vezes era uma das poucas pessoas que tinha um curso superior, tinha capacidade de falar. Então, geralmente, os dois homens mais importantes da comunidade eram o pastor e o padre. E esses dois brigavam pelos alto-falantes das suas igrejas. A minha infância foi marcada por isso aí. O pastor, não pode nem dizer dialogando, né? Duelando com o padre e o padre duelando com o pastor. Cada um querendo ter realmente a palavra. Falar mais alto. Falar mais alto. Esse tempo terminou. Eu me lembro que na minha infância, o meu avô, pai de minha mãe, ele ia para comícios. Ele gostava de comícios. E muitas vezes ele me levava com ele. Meu pirralhinha pequeno, mas me lembro. E eu me lembro do meu avô dizendo assim, eu vou para comício porque esses candidatos têm muita coisa para ensinar a gente. Pense. Hoje a gente pensa isso? Não pensa. Nós sabemos que candidato não tem nada para ensinar. Nós sabemos que, com raríssimas exceções, os candidatos só têm promessas falsas. Fáceis, aparentemente, porém falsas. Então, essa credibilidade que caiu no discurso político, digamos assim, também, infelizmente, muitas vezes leva a questionamentos dos fiéis enquanto ouvem os seus pregadores. O pastor está dizendo, o pastor está contando isso. Será que é verdade? Será que isso aconteceu mesmo? Será que é bem assim? Então, essa questão do equilíbrio é muito mais do que simplesmente nós considerarmos que precisamos cuidado com o volume de explanação, de ilustração e de aplicação, mas nós precisamos cuidado com a qualidade das ilustrações, a qualidade das afirmações que nós estamos fazendo dentro da nossa mensagem. Quando nós falamos em equilíbrio, pensamos também que equilíbrio tem a ver com o culto, como eu já mencionei. Não dá para um culto ser um culto só de música. Hoje, infelizmente, isso se tornou uma realidade na maioria das nossas igrejas. Então, cantamos. Vamos cantar e falar? Vamos falar e cantar? Vamos inserir mais testemunhos no culto? Vamos inserir mais leituras da palavra no culto? Vamos trabalhar para o culto não ser simplesmente uma sucessão de cânticos? Equilíbrio no que diz respeito à teologia da nossa pregação. Equilíbrio na explanação da palavra. Equilíbrio na vida de cada um de nós como pregadores. Então, equilíbrio na realidade é uma palavra muito importante. É difícil dizer, é difícil determinar assim, eu vou gastar X tempo, porque Deus nos fala de maneira diferente. Cada sermão, cada experiência é diferente da outra experiência. Então, o importante é que você tenha um tempo determinado quando você vai ficar a sós com Deus. Geralmente eu faço isso toda manhã. Então, toda manhã eu tenho um tempo. Geralmente minha esposa ainda está acordando, ainda está no banho. Aí eu já acordei, já desci com a nossa cadela, já voltei. E aí eu vou para o meu gabinete e ali eu realmente leio a palavra e oro e fico na presença de Deus. Então, amanhã é um tempo, amanhã pela manhã, quando eu vou estar bastante preocupado com a minha mensagem da noite. Essa mensagem já está preparada, digamos assim, é o assunto que você tocou, né? Você já tem um sermão e tal, é um sermão que você já pregou
num outro lugar. Deus me direcionou para esse material. Eu ainda nem fui no meu arquivo sermônico para pegar essa mensagem. Mas eu tenho um direcionamento para isso. Então, eu vou, hoje à noite, pegar esse material e vou me colocar diante de Deus, passando a orar exclusivamente para isso. Então, eu vou ter hoje à noite e vou ter amanhã, durante o dia, para realizar isso. Então, o importante é que você, na realidade, não esqueça que sem esse direcionamento, sem essa orientação, sem esse suporte, não dá. E a única maneira de termos é buscando através da oração. Você diria em porcentagem 50-50? Você diz assim... Oração, joelho, sim. técnica, palavra, teologia. Às vezes é mais tempo de oração do que de preparo. Tem também que considerar o seguinte: você prepara em oração. É um outro aspecto. Agora, precisamos considerar também o seguinte: quanto mais tempo, esse é um dado bem significativo, quanto mais tempo nós passamos no gabinete, incluindo estudo, oração e tal, quanto mais condições nós temos de ficar menos tempo no púlpito. Você vai ser abençoado pelo Senhor e você vai ter capacidade de concisão, de encaixe, de dizer as coisas de um jeito mais direto, de um jeito mais objetivo, e isso aí vai economizar bastante tempo. Quando eu estava amadurecendo o material para minha tese de doutorado, eu estava num dos maiores seminários do mundo, mais de 7.000 alunos nos Estados Unidos. Eu fui para lá só para 3 meses, para aprofundar mesmo pesquisas e tal. E como eu queria falar sobre esse negócio de tempo de duração do sermão, né, coisa de louco mesmo, que você não tem nada escrito sobre o assunto, ninguém quer dizer nada sobre isso, é muito relativo. Então um dia eu encontrei um velhinho lá, já de tão velho ele não se equilibrava mais, ele andava com aquele andador, um andador de adultos e tal. E eu perguntei para a pessoa que estava comigo: quem é aquele cidadão? Esse velhinho, ele é um dos ex-diretores daqui do seminário, e ele continua vindo aqui, apesar de muito idoso. Mas a cultura norte-americana é bem diferente, né? Ele ainda dirigia seu belo carro, né? Quando parava, pegava o andador ali, armava e já saía. Então, quando me falaram o nome dele, eu associei, porque eu estava acostumado a estudá-lo nos livros. Ele era o Jesse Northcock, que foi um dos grandes nomes da homilética no século XX. Então eu pensei, eu vou entrevistá-lo. E consegui uma entrevista com ele. Não ficou muita coisa não, porque ele estava já falando muito baixo e algumas coisas não dava mesmo para compreender, nem para distinguir o que ele estava falando. Mas uma coisa muito interessante que ele falou foi: cada vez que eu me preparei menos, eu preguei mais tempo. Exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, que se a gente se prepara mais, se a gente ora mais, se a gente busca mais e passa mais tempo no gabinete, a probabilidade de passarmos bem menos tempo no púlpito. Agora, é preciso cuidado, porque você não vai chegar para os seus ouvintes e dizer assim: gente, eu pregava 40 minutos, então a partir de agora eu vou pregar 20.
Porque até algumas pessoas vão... Bem, alguns vão ficar alegríssimos, né? São capazes até de dar um culto em ação de graça. Mas você vai ter sempre alguns, poxa vida, por quê? Então, se você chegar a uma conclusão que deve pregar um pouco menos, eu diria, faça isso num processo. Primeiro que nós não somos escravos do relógio, né? Nós somos servos do Senhor da pregação, isso faz uma diferença muito grande. Então, posso pregar 20 minutos hoje, posso pregar 30 minutos amanhã, posso pregar 40 num dia que tiver muito mais coisa para dizer, ou o meu material tiver muito mais desarrumado, precisar de menos tempo, precisar de mais tempo, porque eu dediquei menos tempo à sistematização, e assim vai. Agora, o importante de tudo é que realmente nós consideremos os nossos ouvintes. Nós estamos falando a pessoas que também têm um tempo limitado. Certo? Podemos ir em frente? Propósito, nós já falamos um pouco sobre propósito, eu não sei se vocês têm alguma pergunta para fazer. Vamos ver aí o que é equilíbrio em homilética. A manutenção dos diversos componentes e partes do sermão no seu volume e lugar apropriados, de modo a formar uma unidade capaz de alcançar e manter a atenção do ouvinte, apresentando as verdades advindas do texto bíblico com aplicação para o presente e desafios para o futuro. Observem que essa frase aí, aplicação para o presente e desafios para o futuro, e essa chamada a base bíblica, ela vai aparecer em praticamente tudo que nós estudarmos em homilética, ou pelo menos tudo que eu apresento em homilética, porque eu acho que essa trilogia aí é muito importante. A pregação excelente, e aqui eu chego à última parte daquilo que eu preparei como pregação excelente. A pregação excelente possibilita excelência ao culto. Em outras palavras, não dá para termos um culto excelente se a pregação não for excelente. Mas é o que eu mencionei ainda há pouco, que há pregação que atrapalha o culto e também há culto que atrapalha a pregação. Excelência na pregação tem a ver com as palavras e a vida do pregador. Vamos pensar nisso aqui, em termos de culto. Palavras que provêm da palavra de Deus, e vida coerente com a palavra. Reflete o Senhor da palavra e apresenta a vida só nele encontrada. E aqui é uma reflexão bem pessoal para cada um de nós. Que tipo de mensagem, na realidade, eu estou apresentando? Aí nós temos um... Dá para ler? A letra menor, eu utilizei uma letra menor. Talvez podíamos... Dá para ler bem aí? Dá? Tudo bem. O Dan Husted foi um dos maiores músicos evangélicos do século XX. E do século XXI ele faleceu talvez há um ano. Eu tive a oportunidade, a honra de conhecer pessoalmente. Eu jantei na casa dele, jantei com ele um dia nos Estados Unidos. E numa das visitas dele ao Brasil, ele disse isso: adoração não é
atração. É algo que a congregação faz para Deus. Isso é para a gente ler bem devagarzinho. Então, não é atração, é algo que a congregação faz para Deus. Não estamos nos exibindo, não estamos procurando mostrar que podemos fazer o melhor, não estamos competindo com o músico, ou o músico competindo com o pregador. E aí ele prossegue: não pode haver nada da personalidade humana para tirar a atenção de Deus. Gente, a glória é do Senhor. A glória é do Senhor. Você deve desenvolver, ele está falando isso no contexto de músicos. Você deve desenvolver a sua sensibilidade ao mais alto nível. Mas depois deve aprender a levá-la até a cruz de Cristo. Músico não é um artista, né, que está ali. E aí ele diz: e na cruz de Cristo, ela será acomodada à necessidade do povo. Será que o povo realmente precisa do tipo de música que nós estamos cantando? Será que o povo realmente precisa do tipo de mensagem que nós estamos pregando? Será que o que está sendo apresentado no culto está sendo apresentado realmente para o louvor da glória de Deus? Acho que precisamos de uma cobrança constante, eu diria, no que diz respeito a essa questão. Estamos agradando a Deus? Estamos nos apresentando diante dele, né? Mas estamos realmente sendo aprovados com isso aí? O que é que vocês me dizem diante dessa afirmação aí? Eu acho algo muito forte. Eu utilizei essa afirmação que foi extraída de uma revista. Eu utilizei essa afirmação como abertura desse meu livro aqui. Pronto. Primeira página, que eu acho aí uma das frases mais impactantes que nós podemos ter diante de nós, né? Precisamos refletir sobre isso. Adoração. Vida colocada diante do Senhor. Vida colocada diante do Senhor. Muito bem, eu vou trabalhar um exercíciozinho com vocês. E se vocês quiserem fazer em dupla, podem fazer. Seria até mais interessante. 2, 4, 6. Tem duplas e uma tripla. Não é tripa não, viu gente? É tripla. Então eu vou dar um texto a vocês que é muito conhecido. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. E eu quero que vocês trabalhem aí o seguinte: como é que eu começaria uma mensagem aqui, assim? O que é que eu diria aqui? O que é que eu diria e como é que eu começaria a dizer, tá bom? Eu vou dar aí uns 10 minutos para que vocês trabalhem isso.